Quantos cursos você fez nos últimos 2 anos? O quanto você percebe que esses cursos realmente trazem mais resultados para o seu negócio, para o seu empreender, para o seu servir? Ou você não percebe essa relação? Cursos e cursos e cursos e os resultados sempre muito aquém do seu conhecimento. Por que isso acontece? Vamos compreender um pouco a lógica entre haver tantos cursos sendo feitos, você aprendendo, você se aprimorando, então vai crescendo aqui, ó, o empilhamento de conhecimentos, e do outro lado, o resultado do negócio. Você espera que cresça proporcionalmente aos seus estudos? Pelo contrário, fica aqui estagnado ou tem muito pouco crescimento, você não vê muita associação entre o quanto você estuda, o quanto você dedica, o quanto você investe. E aqui vamos olhar não só para os cursos, conteúdos, mas também em equipamento, em ferramenta, em elementos que você tem a intenção de gerar mais resultado, mas ao contrário disso acontecer, fica um certo cenário ou estagnado ou muito aquém do que você gostaria. Vamos compreender essa lógica? Aqui nós estamos na Escola de Preceitos, esse é o canal do marketing sistêmico, e aqui nós trabalhamos o negócio não usando truques, não usando o inconsciente, mas o negócio como um caminho que se expande à medida também em que você se transforma e está trabalhando a serviço de um negócio claro, transparente, justo, muito ético do início ao fim das suas operações. O marketing sistêmico é a forma de enxergarmos os múltiplos fatores que interferem no resultado do negócio e não somente as técnicas e estratégias do marketing mais tradicional que visa a persuasão, o convencimento. Resultados são consequência. E a consequência que hoje nós vamos compreender aqui é essa entre o quanto você conhece, estuda, se aperfeiçoa e os seus resultados. Sim, há uma conexão entre esses dois elementos e sim, quanto mais nós conhecemos, estudamos, mais como consequência é para termos resultados. Se isso não está acontecendo, pode saber, tem alguma coisa errada nesse cenário. Vamos começar compreendendo por que você tem a necessidade de fazer tantos cursos. Ok, a nossa natureza humana, ela é curiosa, ela quer aprender mais, ela quer passar de nível naquilo que conhece. Nós não paramos de fazer perguntas, é natural que isso aconteça e é muito saudável que a gente continue se perguntando e desvendando mais e mais aspectos da nossa vida, de como funcionam as coisas. E sim, dá muita vontade de seguir aprendendo, isso é bom. Isso é vitalidade em nós. Porém, nós precisamos ficar muito atentos, é como se ficasse assim, ó, uma luzinha ligada, um alerta ligado, quando nós buscamos o conhecimento por uma insegurança. A insegurança é muito diferente da curiosidade. Quando nós estamos buscando o saber, o conhecer, por esse aspecto vitalizado, nós queremos saber mais porque nós sabemos que nunca vamos conhecer tudo e temos vontade de participar da grande inteligência que fazemos parte. Já quando estamos inseguros, não. Nós precisamos sempre de mais estudo, porque senão eu não vou conseguir. Mais aperfeiçoamento, senão não vão me valorizar. Mais um curso, senão não vai ficar bem feito.
mais uma ferramenta, mais uma pós-graduação, mais um livro antes de fazer tal e tal coisa. Então, para observarmos o padrão que está vigente quando você busca um estudo, é mais ou menos nessas dinâmicas que você precisa focar, sem tentar se enganar, se auto-enganar. Primeiro, eu estou buscando conhecimento porque eu tenho uma sede de saber e isso é bom em mim, mas eu já estou em operação, ou não? Eu estou buscando saber porque eu estou inseguro. Antes de me mover, eu vou conhecer um pouco mais. Aqui é uma bifurcação. E o nosso caminho, na compreensão do que eu quero trazer nesse nosso vídeo estudo de hoje, começa exatamente nessa bifurcação. Você buscar o conhecimento porque quer compreender um pouco mais, ótimo, excelente. Agora, quando você busca o conhecimento por uma insegurança, aí nós temos um problema. Vamos então compreender esse problema e como você pode sair dele, ou gosto mais da expressão transcendê-lo, porque aí mora uma dificuldade e nós precisamos fazer um ajuste nesse modo operandi. Vamos compreender então a lógica desse movimento de adiamento da ação, justificada por não, eu ainda não estou pronto para agir, então eu vou ali fazer mais um curso, eu vou ali me aperfeiçoar um pouquinho mais. Eu vou trazer um case, sem citar o nome, mas de uma aluna mentoranda, ela participa de alguns trabalhos comigo, ela é consteladora, ela é psicóloga, ela é reikiana, ela tem se aperfeiçoado na área terapêutica de um jeito assim lindo, muito bonito mesmo de ver, admirável. Mas ao invés dela colocar esse conhecimento para circular, logicamente por ser uma área rica, as das terapias, ela busca seguir fazendo os cursos. Isso acontece não só com o empreendedor, acontece também no meio acadêmico. Professores, mestres, doutores, quantos colegas, quantos amigos de doutorado sofreram e sofrem desse mal? Eles estudam. Quando eu estava lá no meu doutorado, já tinha alguns nessa situação. Estudam e na hora de colocar em movimento, a coisa trava. É quase como se o estudo virasse uma justificativa muito plausível e até mesmo muito bem compreendida de por que você está adiando a ação. É quase como uma justificativa mais aceita. Porém, o efeito que acontece, quanto mais a nossa mente tem que processar conteúdos sem que eles sejam colocados em prática. Então, eu aprendi algo aqui, eu já vou compartilhar com vocês. Eu aprendi uma nova técnica, eu já vou contar para os meus grupos, Clube dos Impulsionadores, a própria Escola de Preceitos, já vou partilhar em um stories. Algo que eu li, imediatamente eu já vou transformar em uma síntese, já vou contar através do meu servir a alguém. Esse processamento do conhecimento recebido, ele só se finaliza quando aplicado, vivenciado em uma ação. Então, eu recebi um conhecimento e agi conforme esse conhecimento, ou de um compartilhar. Eu compartilho com você esse conhecimento e o que acontece? Ele se torna um pouquinho mais meu. O Osho tinha uma expressão que eu gosto muito, ele dizia conhecimento emprestado, um conhecimento que ainda não é seu. Enquanto nós estamos só empilhando conhecimento, ele não consegue gerar vitalidade dentro de nós. Então, ao invés disso nos dar energia, entusiasmo, força de mover, pelo contrário, o excesso de conhecimento drena a energia da ação. Porque pensem comigo, visualizem daí, é bem fácil visualizar
a nossa cabeça, nossa mente super acionada, com um monte de conhecimentos chegando. Nos dias de hoje, isso é vivido por todos nós. Entrando estímulos, conhecimentos, pensamentos, reflexões, isso tudo vai sendo hiperprocessado pela minha mente. Mas as minhas pernas, essas que vão ser o símbolo do mover, do agir, do criar também, as mãos, né? Aqui criando. O que acontece com essas duas partes que estão mais abaixo aqui, os braços menos, né? Mas as pernas lá embaixo, ó, a informação toda aqui super processando e as suas pernas lá, parada, sentada. Sentadinho aqui aprendendo, sentadinho na frente do YouTube, sentadinho lendo seu livro. E aí? Quanto que nós vamos mover essas pernas? Quanto que nós vamos mover essas mãos criando? Quanto que nós vamos mover a nossa fala compartilhando? O nosso servir, o nosso empreender necessita de movimento, necessita de entrega, necessita do compartilhar. Então aí a gente já tem um cenário um pouco mais compreendido. Vamos ver agora como fazer esse pulo do gato. Como fazer essa engrenagem que está um pouco emperrada, como fazê-la se mover. Claro que nós vamos falar sobre como fazer essa engrenagem se mover, mas vamos compreender o seguinte: como você vai ter mais resultado? Você quer mais resultado, certo? Já partimos desse princípio lá no início do vídeo. Como eu vou ter mais resultado se eu não estou gerando mais partilhas? O que é o resultado, minha gente? O que é o resultado financeiro? O que é uma venda? O que é a realização? O resultado, ele vem necessariamente de uma troca. Eu tenho algo aqui, ó, e eu entrego aqui. Eu tenho algo que eu recebi, eu entrego e troco com esse que recebeu. Então, quando uma venda acontece, eu tenho um bem, eu tenho uma criação, eu tenho um produto, um serviço, e já que eu quero um resultado financeiro, esse produto e serviço precisa ser útil para um outro alguém se interessar por ele e dizer assim, eu quero. Então você me entrega esse lápis, eu te entrego aqui, ó, o valor correspondente a esse lápis. Mas para que isso aconteça, eu preciso gerar valor. Tem valor? Tem valor? Vamos a essa pergunta chave aqui da nossa virada. Você gera valor somente fazendo cursos? Você gera valor somente lendo um livro? Você gera valor somente assistindo esse vídeo aqui? Como nós geramos valor? Como? Criando a partir daquilo que recebemos. O único jeito de gerar valor é a partir do momento em que eu me coloco como fator de soma. Porque se eu só estou no mundo para receber, eu já estou com uma postura totalmente equivocada. Como adulto, eu preciso contribuir somando. Então daí, não só a nossa mente está super processando conteúdos, esse adiamento vai se tornando mais e mais e mais pesado, porque uma força dentro de nós tem total interesse que a gente partilhe e que a gente tenha resultados com isso. Mas para isso, eu preciso me colocar em movimento. E essa mudança do estado parado para o movimento, ela vai acontecer, então, tá aí o pulo do gato, né? Tá aí a chave da virada. Ela vai acontecer à medida em que eu vou movendo as engrenagens do compartilhar. Ah, Paula, mas precisa ser o quê? Um canal do YouTube, um blog, um produto novo? O quê? Sinceramente, qualquer coisa, sem idealização. Qualquer coisa, o mais imperfeita possível, que você faça uma entrega o mais rápido possível.
escreveu, postou, nem revisa muito. Por isso eu gosto muito dos stories, né, no Instagram. Eles são rápidos, eles criam um movimento rápido. Então você lê um livro, você já compartilha algo que você compreendeu. Né, e não que você colocou lá para a inteligência artificial criar para você. Vai gerar mais adiamento ainda. A sua criação precisa passar por você, pelas suas mãos, criando uma organização dentro do seu mental, de forma que esse conhecimento que entrou possa ser organizado em forma de sínteses para sair. Isso gera, quanto mais você conseguir mover essa engrenagem com certo entusiasmo, brilho nos olhos, alegria, sublinhem aqui esses elementos: vitalidade, alegria, brilho nos olhos, entusiasmo, essa vontade boa de criar, não só, tenho que criar, não adianta muito, tá? Não vai gerar um resultado muito alto, vai começar a mover a engrenagem, mas fazer isso com vontade, querendo estar lá, querendo estar na aula que você marcou, no atendimento que você marcou, no servir que você mesmo se prestou a fazer, querer estar lá, amplia os resultados. Querer estudar para compartilhar mais, amplia os resultados. Então, querer aprender para tampar alguma insegurança, diminui os resultados. E querer aprender para ampliar proporcionalmente ou mais, porque nós sempre recebemos mais do que conseguimos entregar. Aumentando a nossa entrega, aprimorando a nossa entrega, ou seja, sendo o fator de soma, mais os nossos resultados se ampliam. A percepção do valor do compartilhar é um dos preceitos da nossa escola, Escola de Preceitos em Marketing Sistêmico. Quem me ouve aqui nesse momento, as inscrições para a escola acontecem 2 vezes ao ano, então nesse momento ela está com inscrições abertas, mas se você chegou em tempo que a escola não está aberta para inscrições, temos um curso introdutório, ele pode ser muito bom, pode ser bem-vindo se você está daí patinando entre essa relação, aprender e produzir resultados. Aqui nós visamos resultados mais íntegros. Nós, como seres humanos, mais realizados como um todo. Sempre uma alegria ter você aqui. Receba meu grande abraço e até!